E se eu te disser que, na verdade, a gente não gastou dinheiro para comprar essa casa? E se eu te disser que, na verdade, a gente está ganhando dinheiro para comprar essa casa? Talvez você não esteja entendendo muito bem, mas eu vou desenhar para você. Eu vou te mostrar que se você for comprar alguma coisa, seja um imóvel, seja uma empresa, seja uma ação, se você comprar de uma forma inteligente, você vai fazer o dinheiro trabalhar para você. Então eu vou te explicar a conta por trás da aquisição desse imóvel. Tá, vamos lá. Essa é uma casa de 40 milhões. Eu não vou entrar no específico de qual foi a minha negociação, quanto que eu paguei exatamente, como que foi, formato de pagamento, mas eu quero te dizer o seguinte, essa aqui é uma casa de 40 milhões. Então, como ela é um ativo de 40 milhões, você tem algumas opções. Você pode comprar à vista, você pode financiar, você pode fazer uma coisa diferente. Se você faz conta, você pode receber dinheiro ao invés de você pagar. É muito louco isso, mas eu vou te explicar. Então imagina, no meu caso, eu tomei a decisão de fazer um financiamento nessa casa ao invés de pagar à vista. Por que eu fiz isso? Como foi um financiamento, eu paguei 20% de entrada e eu deixei 80% financiado. 20%, supondo que foi esse valor que eu paguei, daria mais ou menos 8 milhões. Então, foi lá, dei a entrada. E aí eu financiaria 32 milhões. O que vai definir se você vai financiar ou não, que foi o nosso caso? A gente tem a Portfólio aqui, que é a nossa consultoria de investimentos. Então, basicamente, o meu consultor private, ele tem todos os meus dados e aí ele cotou em todos os bancos do Brasil as melhores taxas. E aí a gente encontrou no BRB uma taxa de 8,99% ao ano. Então imagina, 8,99% ao ano, daria aqui mais ou menos 9% ao ano. 9% de 32 milhões vai dar mais ou menos 3,2, vai dar uns 2,9, mais ou menos isso, né? Então imagina que por ano eu vou pagar aqui mais ou menos 2,9 milhões de juros. Vai ser um pouquinho mais que isso, porque a taxa efetiva ela é um pouquinho mais alta. Ela fica em 9,47%, se eu não me engano. Mas imagina que eu pago mais ou menos 2,9/3 milhões. Só que eu tenho esse dinheiro aqui na conta e eu invisto bem. Se eu investir numa renda fixa, fizer uma carteira relativamente conservadora, eu vou conseguir aqui algo como 12% ao ano. 12% ao ano em cima de 32 milhões, estou falando aqui que vai dar 3,2, 3,8, cara, vai 3,8 mais ou menos. Então dá 3,8 mais ou menos. Então veja só, eu estou pagando de juros por ano 2,9, eu estou recebendo aqui por ano 3,8. Então eu tenho aqui mais ou menos 0,9 milhões que estou recebendo só de eu investir melhor do que eu estou pagando de juros. Então isso daqui já é uma coisa que me bota dinheiro no bolso todo ano. Segunda coisa, eu estou morando nessa casa e não estou morando de aluguel. Todo imóvel tem uma taxa que a gente chama de cap rate, que seria mais ou menos a relação do aluguel em relação ao preço do imóvel. Então, imagina que eu vou morar num imóvel de 40 milhões. Se eu fosse pagar um aluguel aqui, quanto que eu pagaria? Quanto menor o preço do imóvel, mais próximo de 1%. Quanto mais alto o preço do imóvel, geralmente menor esse cap rate. Então aqui, eu pagaria mais ou menos 0,4% ao mês do preço do imóvel. Então, 0,4 de 40 milhões vai dar aqui, cara, quase 160 mais ou menos. Vai dar 160 mil. Então, imagina que se eu fosse morar nesse imóvel que eu vou morar, eu pagaria 160 mil ao mês. E aí, multiplicando por 12, então, eu pagaria mais ou menos 1,9 para morar nesse imóvel, que eu não pago, porque ele é meu. Então imagina só, eu tenho, para começar, 0,9 que eu recebo por ano, que é a diferença do meu investimento para a minha taxa. Eu tenho o aluguel que eu deixo de pagar, que para mim isso aqui é uma diferença bem relevante. E tem outra coisa, por mais que eu não tenha pago o imóvel inteiro, ele já é um ativo meu. Um imóvel, ele tende a se valorizar. Pelo quê? Sei lá, pelo menos pela inflação. Então, se esse imóvel, ele valer 40 milhões, imagina que ele vai se valorizar aqui, sei lá, 5% ao ano. Não seria louco eu pensar que ele vai se valorizar 5% ao ano. 5% ao ano, eu tô falando de 2 milhões ao ano. Então, além dessa diferença, além de não pagar aluguel, eu tenho mais uma valorização de 2 milhões ao ano, que por mais que eu não esteja recebendo na minha conta, esse meu ativo, ele vai se valorizando. Então, no final das contas, 2,8 mais 2 é como se eu estivesse aqui olhando para 4,8 milhões ao ano. Só que eu paguei, hipoteticamente, aqui 8, né? Então, veja só, foi por isso que eu fiz um financiamento. Então, eu estou trabalhando com o dinheiro do banco, nesse caso, porque eu consegui uma taxa baixa, consigo investir uma taxa muito mais alta que essa, não pago esse aluguel, que é um valor razoável, e esse imóvel se valoriza. Eu nem estou entrando em uma coisa muito específica, que é o seguinte, a minha capacidade de escolher o imóvel que vai se valorizar. Eu já fiz alguns bons negócios, com modéstia à parte, no mercado imobiliário, e acredito que aqui eu fiz mais um bom negócio. Eu acho que esse imóvel ele vai se valorizar bem ao longo do tempo, mas que o objetivo não seja esse, seja morar, que ele vai se valorizar bem. Aí às vezes você pensa, Thiago, mas você está falando que você investe a 12% ao ano. E se a taxa
Selic cair, e cair muito, tipo para 2% ao ano, você vai conseguir investir a 12% ao ano? Primeiro eu acho que eu vou, mas se eu não conseguir, se eu ver que a minha capacidade de gerar alfa não está fazendo sentido, eu tenho uma segurança natural aqui, que é o seguinte, eu posso fazer um refinanciamento, então eu posso refinanciar, já que a taxa caiu, em outro banco, ou no mesmo banco, uma taxa menor, e a minha parcela diminui. Então imagina, eu tô pagando, sei lá, 300 mil de parcela. A taxa de juros cai, eu refinancio para baixo, a minha parcela pode cair para 170 mil, por exemplo. Ai, Thiago, mas e se ainda assim você não conseguir financiar para baixo, o que você faz? Tranquilo. Se a taxa de juros cai muito, sabe o que vai acontecer? O preço do meu ativo vai subir demais. Porque quando a taxa de juros cai, o preço dos imóveis sobe muito. Por quê? Porque fica mais acessível para as pessoas pegarem financiamentos, comprarem e o preço dos ativos sobe muito. Então, imagina esse 40 subir aqui para 55, para 60 milhões. Então eu pego esse meu dinheiro que eu tenho, eu quito isso e agora eu tenho um ativo que vale muito mais e talvez até venda e passe a morar de aluguel, já que agora a taxa é muito baixa. Então assim, eu tenho muitas proteções aqui. Então eu fiz conta, façam conta. Agora, sinceramente, se pegar o meu investimento público dos últimos anos, a taxa de rentabilidade não foi 12% não, muito mais. Muito mais. Muito mais, vocês sabem, vocês me acompanham investindo. Agora, eu não vou ser arrogante de projetar que eu vou continuar destruindo o mercado por longos anos. Então eu fui um pouco mais conservador aqui numa taxa como essa. Faça conta quando você for adquirir um bem. Isso aqui pode mudar a sua vida.